Arthur Lira finalmente se decidiu e vai mesmo apoiar Hugo Motta para a sua sucessão. Uma jogada potencialmente errada por parte do Arthur Lira. Lira jogou muito mal ao longo de todo esse processo, acumulou desgastes, acumulou detratores, traições e caminha para depois, caso perca a sucessão na Câmara dos Deputados, uma prisão bem quentinha em algum lugar desse país. O Lira tá com tanto medo, mas com tanto medo que o Hugo Motta não tenha os votos necessários, porque ele mesmo, Lira, perdeu todo o controle da situação, que tem usado todos os artifícios para poder barganhar com o governo Lula o apoio ao Hugo Motta ou ao seu escolhido. Então Lira manobra nos bastidores para caçar o deputado Glauber Braga do PSOL. E Glauber, ao que tudo indica, vai mesmo ser caçado. Só que do outro lado, você tem uma forte divisão por conta do Elmar Nascimento, do Antônio Brito. O Elmar está fulo da vida, tem jogado contra o Lira, rompeu relações e o pior é que o Hugo Motta, para conseguir o apoio do PL, precisa pautar a PL da anistia, desagradando o governo Lula, desagradando o STF e empurrando o bloco do Elmar e do Antônio Brito para o colo do Lula. A verdade é que, se o destino de Glauber está nas mãos de Lira, o destino de Lira está nas mãos de Lula. Na sua opinião, você acha que Glauber vai ser cassado? Ele tem alguma esperança? Mas ainda, Lira errou em todo esse processo, ele vai ser derrotado? Lula tem que apoiar o candidato Elmar e Brito ou Hugo Motta e Lira? Deixa o like se você concorda que o futuro de Lira é sombrio e se inscreva no canal. Infelizmente, pessoal, eu tenho que começar com essa notícia que é muito ruim para alguns, que é sobre o Glauber Braga. O Glauber Braga é um deputado do PSOL extremamente combativo, chato mesmo, e ele vai ser cassado, infelizmente, por ter atacado fisicamente o deputado, um militante do MDB. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou a cassação e agora ele pode ter ali uma suspensão sumária do mandato, se Arthur Lira assim bem quiser, porque o integrante do União Brasil, ele acabou solicitando a suspensão sumária do mandato, o que para o Glauber é muito ruim. Isso tudo aconteceu na quarta-feira e eu vou mostrar para você o vídeo do Glauber Braga se pronunciando, se dirigindo ali para os seus aliados que estavam ali presentes, porque mostra que há uma articulação do Arthur Lira que quer usar o Glauber Braga como manobra para conseguir apoio de Lula, do PT e do governo federal. Esse aqui é o deputado Glauber Braga, ele estava junto com alguns apoiadores. O meu celular, a bateria já arriou, mas vamos ver se... Nós vamos continuar com a nossa linha política, dialogando com as pessoas, apresentando os fatos, mostrando o que aconteceu e demonstrando que existe uma perseguição objetiva, tocada e articulada pelo senhor Arthur Lira. O Glauber já havia falado que o Arthur Lira era um bandido e coisas do tipo. Isso tudo é desespero do Arthur Lira, que formalizou na festa de aniversário do Hugo Motta o seu apoio ao candidato à sua sucessão vindo do Republicanos, praticamente fechando as portas para o Elmar Nascimento. E nessa festa de aniversário do Hugo Motta, algumas coisas interessantes estavam presentes. Por exemplo, esse cara que eu circulei aí em vermelho é o Isnaldo Bulhões, do MDB. E na ponta da foto, você vai ver também circulado esse bonitão aí, o Renildo Calheiros, como o próprio nome diz, irmão do Renan Calheiros. Então você tem ali um integrante da família Calheiros nessa reunião com o Arthur Lira. Eu não sei se o Renildo tem um ódio do Lira como o Renan, eu acredito que não, mas o Renan Filho, que é filho do Renan Calheiros e ministro dos Transportes, tem uma proximidade muito grande com o Hugo Motta. Então nós temos que ver como que a bancada do MDB vai se posicionar, porque o Isnaldo Bulhões disse que vai continuar com a candidatura e existe o interesse do Gilberto Kassab de atrair o MDB para o bloco do Elmar Nascimento, com Antônio Brito deixando o bloco ainda mais forte. Nessa festa de aniversário também estavam presentes o Altineu Cortez, que é o líder do PL na Câmara dos Deputados, e o Odair Cunha, que é o líder do PT. Odair Cunha disse que vai submeter o nome do Hugo Motta ao PT. Isso vai acontecer? Vamos ver o que pode se desdobrar daí. Nesse tempo que havia essa conversa ou essa festinha de aniversário para o Hugo Motta,
O Elmar Nascimento recebeu ligações do Lira, mas de um modo muito irônico disse para a cobertura política que ele estava muito ocupado e não atendeu. Por que ele estava ocupado? Porque ele passou a tarde toda em reuniões com a União Brasil e com o Lula. Ele demorou 2 horas em reunião com o Lula. O Elmar afirmou que ele está rompido com o Arthur Lira e a União Brasil sente que houve uma traição. Então o que o Elmar conversou com o Lula? Ele falou: Lula, o Hugo Motta não é consenso como estão dizendo que ele é, como o Lira quer parecer. Ou seja, nós podemos derrotá-lo. O Kassab está do meu lado. E o Lula sabe que o Kassab é um exímio articulador político. Então ele está fazendo esses acenos ao Lula, porque havia todo o acordo tácito e não explícito que o Elmar Nascimento seria indicado pelo Lula. Segundo o portal O Bastidor, que é um site, assim, podemos chamar de periférico, não é um grande portal como Globo, Veja, Metrópolis e afins, disse que a candidatura do Elmar não vai prosperar. Ele está no ocaso, que ele acumula muitas antipatias no PT da Bahia e o nome de maior consenso do PT seria o Antônio Brito, o qual ele pode apoiar e ele pode eventualmente ficar com uma vice-presidência da Câmara, o que seria bem legal para ele, Elmar Nascimento. Nesse encontro, né, como nós falamos, há uma certa mágoa do Elmar Nascimento, ou melhor, o Lula teme uma mágoa com o futuro presidente da Câmara. Quer evitar assim um novo Eduardo Cunha. O problema para o Hugo Motta é que ele precisa cultivar o apoio do PL, porque o PL não é fiel da balança, como o PT se tornou. Só que sem o PL, o Hugo Motta inviabiliza a candidatura dele. E como que ele vai fazer para ter o apoio do PL? Pautando o projeto de anistia. O projeto para anistiar os condenados pelo 8 de janeiro, por crimes, multas e tudo. Essa jogada afastaria o PT, porque o PT já falou que não vai apoiar quem defende golpistas. Por quê? Porque com o aumento de poder do legislativo, o executivo precisou fazer uma dobradinha com o judiciário. Por isso que o Lula levou o Dino para o STF e trouxe o Ricardo Lewandowski. Todo esse projeto de anistia vai encher o saco do STF, que se preocupa muito mais com o projeto de anistia do que com impeachment de ministro do Supremo. Então o que acontece? Esse apoio ao PL da anistia por parte do Hugo Motta pode azedar as relações com o PT, que é o fiel da balança. O PSD e a União Brasil se juntaram e barraram a votação do projeto na CCJ. Eles conseguiram fazer isso, dando uma demonstração de força e principalmente acenando para o Lula e para o PT, óbvio. Nesse contexto todo, o Arthur Lira mostra que perdeu completamente o controle da situação, porque ele já não consegue mais ditar os rumos dessa sucessão. Ele colocou o candidato dele na jogada, mas agora ele vai ter que negociar muito mais com o Lula, com o STF, com o PL, com o MDB, com todo mundo. Então ele praticamente voltou à estaca zero de todo o trabalho que ele estava fazendo e que ele fez ao longo desses 2 anos de governo Lula. E hoje o controle da situação é do PT. O destino de Arthur Lira está na mão do Lula, como o destino do Glauber Braga está na mão do Arthur Lira. Esse é o resumo da história. O futuro do Lira tende a ser sombrio. Por quê? Porque o cara, ele vai sair de um modo, assim, se ele for derrotado, pela porta dos fundos. Ele vai perder o apoio de uma base grande, perdeu o apoio da União Brasil, vai perder o apoio de um monte de gente, vai sair enfraquecido. E o pior é que ele vai colocar como sucessor um menino de 35, 36 anos. Segundo a Veja, um cacique do Centrão falou o seguinte: olha, o Lula vai chegar na primeira, sei lá, no primeiro embatezinho, o Lula vai colocar esse cara no Palácio do Planalto, vai passar a mão na bunda dele, foram as palavras do, claro, tudo isso metafórico, e vai colocar o Hugo Motta no bolso. E nós vamos perder todo o prestígio que conseguimos ao longo dos últimos anos. Claro que isso tudo é uma forma de tentar esvaziar a candidatura do Hugo Motta. Mas o futuro do Lira, sem a presença da Câmara, é sombrio. A chance dele ser senador reduz muito.
ele vai ter que disputar de novo a presidência da Câmara, vai ter que ser mais um deputado federal na planície, e ele tem problemas na justiça com os kits robótica. Então, tudo indica para um futuro bem ruim e sinistro para Arthur Lira.